Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Nós estamos desde setembro estudando o livro de 1 Reis. No domingo que vem pela manhã nós vamos encerrar essa sequência de 1 Reis e de noite nós vamos ter uma celebração especial comemorando a Reforma Protestante, que esse ano vai completar 508 anos da Reforma Protestante. E o pastor Everson vai estar pregando e ele vai trazer uma mensagem em cima disso. E a partir de novembro e dezembro nós vamos estudar o segundo livro de Reis, só no período próximo Natal, que nós vamos interromper para falarmos sobre a morte de Cristo. Nós, quando falamos de 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ter aí um personagem, Elias. Elias é um personagem tão importante na história do povo de Israel, que o livro de Reis, vejam bem, o livro é a história dos reis, mas é um livro que do capítulo 16 até o seu final e até o capítulo 2 do segundo livro, se fala de Elias. Se fala de Elias, porque ele é um personagem central na história do povo de Israel. Tão central, tão importante, tão de referência para nós, que quando há a transfiguração de Jesus no monte, Elias é um dos que aparece naquele momento. E Elias, ele é interessante porque ele tem um momento aqui da história que nós lemos hoje de manhã, vamos reler daqui a pouco, que ele vai dizer uma coisa muito interessante, uma frase que muitas vezes nós não percebemos, com o detalhe da importância que essa frase tem. Não sou melhor que os meus pais. Quando Elias fala isso, ele fala do seu pecado, do seu medo, mas ele está falando também das suas fraquezas. E eu sempre destaquei isso desde que eu me converti, eu estudando a palavra de Deus, a gente vai vendo isso, vai destacando, depois com o passar do tempo, a gente vai ver pessoas, nós vamos ver pessoas chamando a atenção disso. A Bíblia é o único livro que conta a história dos seus heróis, mostrando muito mais vezes as suas fraquezas do que as suas virtudes. E isso é muito interessante, porque a Bíblia está aqui, por isso que é Deus que inspira os homens a fazerem, porque a nossa tendência é hipervalorizar. Quando nós olhamos para a história do Brasil, por exemplo, a maioria de nós aqui não sabemos quem é Rodrigues Alves, né? Quem é o homem que leva, por exemplo, aqui na nossa cidade, um nome, nós temos um canal chamado Canal Palmer. E muitos não sabem que isso é o nome de uma pessoa. Palmer é o nome de uma pessoa que foi importante para o desenvolvimento dessa cidade. Quando nós falamos das salinas aqui de Cabo Fresco, empresas de salinas, nós temos pessoas que se destacaram, nós temos escolas, ruas, e nós desconhecemos a história. E isso é muito interessante, porque quando a gente conta da história dessas pessoas, nós temos, não só no Brasil, no mundo inteiro é isso, de acordo com quem conta a história, a pessoa é exaltada, colocada num pedestal, ou então é colocada lá embaixo. Há pouco mais de 3 anos atrás, andou-se tendo uma onda de revisão da história. Aí um pessoal aí que começou a querer condenar algumas pessoas, começaram a quebrar monumentos, começaram a quebrar placas de rua, porque estavam exaltando pessoas que na visão delas eram pessoas terríveis que não mereciam homenagem. Destaco nos Estados Unidos, e aconteceu na Inglaterra, e dentro do Brasil, da igreja evangélica, aconteceu esse movimento também, aonde quebraram as estátuas em homenagem a John Newton. Quem foi John Newton? Um dos maiores traficantes de escravos que houve na história do escravagismo. Mas quem é também John Newton?
é o homem que se converte ao Evangelho e que depois que se converte, o seu papel é totalmente diferente. Ele passa a lutar pelo fim da escravidão e ele passa a comprar escravos e dar liberdade para eles. Mas as pessoas que querem denegrir a imagem, hoje essa palavra denegrir tem uma conotação para alguns negativa, né? Para alguns que querem denegrir a imagem de Onildo, lembra do tempo que ele era um exportador de escravos, mas não querem lembrar da maior parte da sua vida, que foi de um homem que passou a lutar contra a escravidão. E por quê? Porque conheceu o Evangelho. E é por isso que ele era homenageado nos Estados Unidos, na Inglaterra. Nós temos a história da igreja se confunde com a vida desse homem. Mas Elias, ele é apresentado por quem conta a sua história com virtudes e defeitos. E por que a Bíblia nos faz isso? Porque, gente, a palavra de Deus não quer esconder as fraquezas dos homens e tão menos exaltá-la por demais, porque agora pertence a Deus. E o que é belo na palavra de Deus é que entre o primeiro e o último livro passam-se praticamente 5.000, 3.000 anos, e há uma harmonia, apesar de tempos diferentes, de épocas diferentes, de regiões diferentes, com culturas diferentes, com formações diferentes. Esses homens que foram movidos por Deus, construíram livros, escreveram livros, porque foram movidos por Deus, mantendo o mesmo padrão. Contar a história, contar o que é necessário contar, não exaltar demais e também não desvalorizar demais aqueles homens e aquelas mulheres. Por isso que na história de Jesus, na família de Jesus, tem prostituta, tem ladrão, tem assassino. Por isso que na história da palavra de Deus, nós temos uma prostituta que foi usada por Deus para dar as condições necessárias para os espias serem protegidos naquela função tão importante que estavam desempenhando, aonde o homem gago, assassino, fujão, foi chamado por Deus para ser um libertador, aonde um homem sanguinário, impulsivo, passou a ser o grande líder da igreja e ser um pregador, e quando foi morto, não ter coragem de morrer da mesma forma que o seu Senhor e pediu que fosse pendurado de cabeça para baixo, como diz a palavra de Deus em Hebreus, homens e mulheres da quais o mundo não foi digno. Mas esses homens têm as mesmas coisas que nós. Nós somos emocionais, o nosso emocional se compromete de acordo com várias circunstâncias que nos cercam. Às vezes um problema de saúde, colesterol alto. O colesterol afeta o nosso pulmão, algumas vezes a prisão de ventre, né? A audição que já não consegue mais ouvir direito. A gente perde a noção, começa a falar alto demais e não sabe que está falando alto demais. A visão que já não consegue enxergar tão bem quanto antes, ou que perde a visão. A mobilidade, né? O sono descompensado, dorme durante o dia e não consegue dormir à noite. A diabetes, que é outra coisa que é terrível na saúde da gente, que altera o nosso humor muitas das vezes. Nós temos questões emocionais que são fruto de escolhas que nós fizemos. Nós temos questões emocionais que são fruto de traumas que nós vivemos até mesmo antes da nossa conversão, que nos causam medo, que nos causam insegurança, que algumas delas Deus vai curar de imediato e outras Deus não vai curar, vai deixar porque Ele tem um propósito, como disse para Paulo, a minha graça te basta. E nisso nós vamos viver na nossa vida. E Elias não foi um homem diferente. Quando você vê a história de Elias, nós vamos ver algumas coisas aqui extraordinárias de um homem de Deus, mas que teve os seus momentos de fraqueza, teve os seus momentos de estabilidade, de medo. E eu queria falar sobre uma coisa que Deus fala para Elias, quando Elias faz uma queixa a Deus, e que nós precisamos ter no nosso coração.
a plena certeza do que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Não estamos sós em nossas lutas. Entenda bem isso. Eu e você não estamos sós em nossas lutas, sejam aquelas mais dolorosas, aquelas mais duradouras, como naquelas mais breves. É isso, a gente pode resumir o capítulo 19, é Deus dizendo para Elias: calma, você não ficou sozinho. E quando ele fala que você não ficou sozinho, não é só ele ter gente do lado, mas é porque Deus estava com ele todo esse tempo. E às vezes a gente precisa ser relembrado de que Deus está conosco, e essa é uma das promessas que ele fez para nós. Abra a sua Bíblia, vamos ler primeiro, vamos caminhar aqui no capítulo 19, então abra a sua Bíblia. Eu quero ler do versículo 1 ao 3 primeiro, que diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprover, se amanhã, às estas horas, não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu rosto. Gente, existem coisas que nos abalam. Tem coisas que mexem conosco. Por mais que nós tenhamos fé, por mais que nós tenhamos a plena convicção, por mais que nós tenhamos experiências tremendas com Deus, temos visto pessoas ao nosso lado que têm experiências extraordinárias com Deus, temos visto o agir de Deus, por mais que nós creiamos na palavra de Deus e cremos na palavra de Deus, todos nós temos situações que nós vivenciamos que mexem com a nossa fé, que mexem com a nossa segurança, que a gente questiona Deus e fala: mas Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso? E isso por quê? Porque existem situações que nos abalam. É interessante que o contexto do capítulo 19 é de quando Elias orou e pediu a Deus fogo do céu que consumiu um local, uma área que foi colocada no sacrifício, que tecnicamente se falando, não tinha como pegar fogo. Não tinha como, porque estava encharcado de água. Madeira encharcada de água não pega fogo. Só um fogo extraordinário, só uma força extraordinária para fazer isso. E Elias, ao contrário dos profetas de Baal, que passaram a manhã inteira gritando, esperneando, se cortando, e que não conseguiram fazer vir fogo do céu, Elias, numa única oração, faz com que isso aconteça. Mas olha só, eu quero destacar com vocês uma coisa muito interessante sobre Elias. 13 coisas extraordinárias que aconteceram com Elias. Nós não vamos ler todos os versículos, que não vai dar tempo. Mas olha só, no capítulo 2, versículo 8, ele abre o Rio Jordão com a sua capa. Em 1 Reis 17, nós já estudamos aqui, ele profetiza ao rei Acabe uma grande seca. Em 1 Reis 17, a partir do capítulo, versículo 14, ele faz com que o azeite e a farinha da viúva permaneça até o fim da seca. No mesmo capítulo 17, ele dá vida ao filho da viúva que morreu enfermo, foi morrendo aos poucos. No capítulo 18, que é antecedente a esse, ele destrói o altar de Baal. No capítulo 18, mais à frente, ele vai decretar o fim da seca. Ele unge profeta em seu lugar no capítulo 19, a gente vai ver aqui sobre isso. Desarmou os sírios diante de Israel no capítulo 20. Lavrou a sentença do rei Acabe, dizendo o que ia acontecer com ele, e aconteceu no capítulo 21. Profetizou a sentença para Jezabel, que se cumpriu no capítulo 21 também. A morte de Acasias, que foi um rei perverso. São 102 homens que são consumidos pelo fogo, conforme está em 2 Reis, capítulo 1.
profetizou a ruína e morte de Jorão, rei de Judá, e conforme 2 Crônicas, capítulo 21, 13 momentos que esse homem de Deus é usado por Deus, tem uma experiência, como diz o pastor Jeremias, exponencial, ou seja, além da medida, coisa que talvez nenhum de nós venhamos a ter na nossa vida, mas este mesmo homem, ele sentiu o impacto da ameaça de Jezabel. Ele sentiu o impacto daquela tentativa de intimidar. Ele se intimidou. Quantas vezes nós passamos por situações extremamente complicadas e nós enfrentamos com fé, com coragem, com determinação e vencemos o nome de Jesus, glorificamos o nome do Senhor e com verdade. Nós dependemos de Deus mesmo naquele momento, nós cremos que Deus poderia fazer e Deus fez. E Deus fez. Mas às vezes, logo depois, a gente vai viver um desafio que não é tão grande. E a gente vai sucumbir diante daquele desafio. Nós perdemos a fé? Não. Mas aquilo mexeu com a gente, aquilo causou um medo na gente. E você observa no versículo 4, versículo 3, quando Elias vai falar o seguinte, quando diz o texto: temendo, pois, Elias pela sua vida, ou seja, para salvar a sua vida, ele se foi cair. Ele teve medo, vou morrer. E ele sai. Nós falamos aqui um pouco sobre esse texto de manhã, né? Se no capítulo 17, quando ele fala da seca, Deus manda ele sair para ele ir para um lugar distante, e é Deus que está orientando, agora é Elias que está tomando a decisão, sem perguntar a Deus o que fazer. E é o que muitas vezes nos leva a ter esses momentos de fracasso, esses momentos de instabilidade espiritual, é exatamente quando a gente toma as decisões sem perguntar antes para Deus: o que eu faço agora? O que o Senhor quer de mim? Como é que eu vou agir? A gente vai no nosso automático. A gente não pergunta a Deus como fazer. E, gente, isso aí em várias situações da nossa vida. O grande problema da vida cristã é a gente ir no automático. A semana foi interessante porque a Rose pôde encontrar a sua irmã, a nossa sobrinha que tinha 2 anos e meio que a gente não via. Pudemos brincar um pouco com o sobrinho neto da Rose, né? Que é meu também, e tudo legal. Uma cunhada da Rose falou assim: alguém quer jabuticaba? Eu nunca comi jabuticaba. Falei: Rose, fala que eu quero, vou fazer geleia. Nunca fiz geleia. Pegamos. Ontem de noite fui ver como é que faz geleia. O que eu tinha feito? Vi lá uma receita, achei uma mais interessante, peguei e comecei a fazer. Mas por saber de um processo que se faz com o sorvete, na hora que teve que bater no liquidificador, eu deixei batendo um pouco mais de tempo, até que aquele líquido ficasse bem pastoso. Eu achei que vai ajudar na hora de fazer o cozimento. Fizemos. Ficou um sabor bom. Faltou um pouquinho de açúcar, porque eu deixei pouco açúcar. Mas depois ficou aquele tempo no forno, não ficou tão pastoso como fica uma geleia. Aí fomos pesquisar. Eu ia pesquisar, mas mulher, bicho sério, né? Mulher toma logo a iniciativa, né? E daqui a pouco minha mulher mandou um link para mim no canal, no YouTube, mostrando o que você pode fazer. E a gente vai, então, procura ver o que pode fazer. Gente, nós esquecemos que quando as coisas apertam, nós temos um que pode nos orientar como fazer. Elias esqueceu disso naquele momento. Mas Elias fez o que todos nós fazemos muitas vezes. Nós queremos resolver do nosso jeito, na nossa
nossa experiência, pela nossa força, nos deixamos levar pelo nosso emocional e a gente não consegue raciocinar, a gente toma logo a decisão, toma logo, faz e aí dá com a cara na parede. Foi o que aconteceu com Elias. Se você prestou atenção na leitura do versículo 3, o que ele faz? Ele não só foge, como ele vai para uma outra cidade e lá larga o seu companheiro. E isso vai causar nele uma solidão. Mas é interessante que no versículo 4, ele vai mostrar que ele está cansado. Olha só a oração que ele faz, olha o que ele fala aqui no versículo 4. Ele mesmo, porém, ele foi até Berseba, né, e lá deixou o ajudante dele. Agora ele está sozinho. Ele escolheu estar sozinho. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia. Ou seja, andou um dia e foi parar no deserto. E veio, e assentou-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. É interessante que ele tem aqui, esse basta é aquele momento de saturação. Quando não aguenta mais, quando não sabe mais o que fazer. Quantas vezes a gente no nosso trabalho, na nossa família, enfrentando momentos de dificuldade e que nós falamos assim: acabou, eu não sei, tudo que eu sei fazer, tudo que eu pude fazer, tudo que eu pude pensar, não está dando certo, eu não sei mais o que fazer. É o momento de saturação, é quando não tem mais nada. E aí ele diz: chega. E foi o que Elias fez: basta. Ele toma uma decisão sem consultar a Deus. Ele vai, foge, sem perguntar a Deus. Andou por um lugar perigoso, o deserto. Gente, o deserto é um lugar com muitos bichos que podem matar uma pessoa. O deserto é um lugar onde você dificilmente vai ter a companhia de outra pessoa. O deserto é um lugar onde a temperatura durante o dia é muito alta e de noite é muito baixa. E aquela região onde está Israel é exatamente assim: de noite neva na maior parte do deserto de Israel. Então é um lugar perigoso. Só que chega uma hora que ele está exausto. Andar no deserto não deve ser nada fácil. Andar o dia inteiro no deserto, gente, deve ser um negócio para lá de complicado. A gente anda um pouquinho aqui na cidade, já está com calor. Quem já rodou Rio de Janeiro, né? Andar no período de calor na Baixada Fluminense, São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, é brabo, Bangu, Padre Miguel. Imagina só no deserto. Na hora que você pode pegar uma tempestade de água. Aí se sente tão exausto. Parou, encontrou lá uma árvore lá. Aí o que ele faz? Quero morrer. Ele se deixa tomar pelo desespero. Porque ele tomou decisões erradas. E muitas vezes nós chegamos a esse ponto de saturação da nossa vida, porque simplesmente nós tomamos decisões erradas, fizemos coisas erradas, não buscamos a Deus a orientação, e chega uma hora que a gente não suporta mais. Não à toa, desde 2020, o número de gente tirando a sua própria vida aumentou desesperadamente no mundo inteiro. Essa semana nós oramos por uma família do Rio Grande do Sul, na qual seu filho de 12 anos de idade tirou sua vida. Uma criança, 12 anos de idade. Mas Elias faz uma coisa interessante no versículo 9 e 10. Ele passa por isso e questiona Deus, Deus dá uma direção para ele, e ele vai então no versículo 9 e 10, ele conversa com Deus. Vai dizer assim, eu resumi aqui no versículo 5 ao 9, quando ele vai parar no lugar, o anjo aparece, dá comida, ele dorme, aí o anjo acorda, dá comida de novo, e
aí ele recebe uma ordem de Deus, aí ele vai, então, agora seguir a ordem de Deus. Versículo 8 e 9. Levantou-se, pois, e comeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. É interessante que aqui ele vai falar algumas coisas que não são completamente verdade. Ele primeiro se justifica diante de Deus, quando ele diz: eu tenho sido zeloso, eu tenho feito tudo que deve ser feito, e agora esse pessoal está querendo me matar. Eu fui zeloso e fiquei sozinho. Ele fala de uma solidão que não é verdadeira, e ele já sabe que não é verdadeira, porque no capítulo 18 a gente vai ver que um homem se apresentou a ele, quer dizer, ele conversa com esse homem, né? Ele se encontra com esse homem que é Obadias, e Obadias comunica a ele a história de que ele, Obadias, preservou a vida de 100 profetas do Senhor. Ou seja, ele não está sozinho, mas ele se sente sozinho. Nós não estamos sozinhos, Deus está conosco, temos irmãos ao nosso redor, mas às vezes nós nos sentimos sozinhos. E ele fala do seu medo da morte. Matou todo mundo, não sobrou ninguém, só falta eu. Ele conversa com Deus, e aqui é um lado muito positivo. Esse momento é um momento em que nós temos que fazer como Elias fez. Apesar de Elias não ter falado a verdade dos fatos, mas no coração dele era assim que ele se sentia, sozinho, abandonado, com medo do que ia acontecer. Lembra em 2020, quando a gente ligava a televisão e só vinha notícia dizendo, né, de manhã tem tantos mortos, de tarde já não tem mais tantos mortos, de noite tantos mortos a mais que de manhã que de tarde. Aí, se fosse assistir mais tarde o jornal, tinha mais não sei quantas mortes. Notícias da Europa: morte aqui, morte ali, morte acolá. Notícias dos Estados Unidos, do Canadá, de países que a gente nem ouvia notícia, começou a chegar lá, que tudo que era notícia era o quê? Morte, morte, morte. Como é que muitos de nós nos sentimos? Desesperados, dizendo: não vai sobrar ninguém. Será que eu vou morrer? Será que eu vou pegar essa doença? Mas se eu pegar essa doença, como é que vai ser? Como é que eu vou ficar? Algumas pessoas piraram. Até agosto de 2020, não, agosto não, até fevereiro de 2020, nós não tínhamos aqui no projeto social atendimento online. Quando veio o fechamento de tudo, nós começamos, depois em março para abril mais ou menos, começamos a fazer o atendimento online. O resultado disso é que quando as pessoas começaram a saber, em junho mais ou menos, nós não tínhamos mais horário para atendimento. E nós tínhamos 4 profissionais, totalizando 32 horas de atendimento semanal. E para atender a demanda, tivemos que diminuir um pouco o tempo, em alguns casos, de 15 dias. Teve psicólogo aqui que ficou mais horas e mais dias do que a gente tinha combinado com eles para tentar atender a demanda. E até hoje não diminuiu essa demanda. Você tem uma profissão que cresceu muito. De 2020 para cá foi psicólogos e psiquiatras. E as pessoas estão extremamente doentes. Até pessoas que são cristãs. Porque nessa hora se desesperaram de tal forma e que não conseguiram buscar em Deus a resposta para todo o seu sofrimento.
coisas do passado voltaram ao seu coração, a insegurança, o medo e outros vários fatores contribuíram para isso, e isso gerou uma crise tremenda no mundo inteiro. Por isso o número de suicídio tão alto. No versículo 11 ao 14, a gente vai aprender aqui um encontro que era esperado por Elias. Elias queria muito ter esse encontro. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave, ou seja, um vento tranquilo e suave, correu. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, mais uma vez: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, mais uma vez: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Esse encontro é esperado porque Deus fala com ele. Ele veio aqui para fora. Deus responde. E ele vai, só que coisas acontecem ao seu redor, e essas coisas são interessantes porque são momentos em que em outras épocas Deus falou com o seu povo nessas manifestações. Mas agora dá o vento forte, dá o terremoto, vem o fogo e nada. Não é Deus, Deus não está ali. Mas de repente vem aquele vento suave que acalma. Deus está presente. Não é que Deus não esteja presente quando Deus fala através do fogo. Ele teve essa experiência quando ele orou e Deus se manifestou ali, queimou aquilo tudo. Deus fendeu a terra por várias vezes para manifestar o seu poder, mas naquele momento a forma de Deus falar foi num vento suave, porque Elias precisava do que às vezes a gente precisa, de uma paz no meio da turbulência. Alguns aqui talvez já tenham passado por essa experiência, né? Mas talvez alguns não. Gente, uma coisa terrível, você está dirigindo na estrada, principalmente se for de noite, mas se for durante o dia vai ficar noite, em que de repente desaba uma chuva tão forte, mas tão forte, que o dia vira noite e você não consegue enxergar 1 metro à frente de onde está o seu carro. E não adianta ligar farol, não adianta você diminuir a velocidade, porque você continua sem enxergar o que está perto de você. E quando você pega uma estrada que é de mão dupla, você vai numa pista e vê um carro do outro lado, e você não está vendo nada. Você não está vendo se tem um louco uma hora dessa tentando ultrapassar, você não está vendo se tem um louco que está de repente no meio da pista, e você está tendo que andar, você diminui a velocidade, você liga farol, você liga luz de neblina, você liga pisca-alerta, e você vai orando, pedindo a Deus, e você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. E você está clamando ali a Deus. Mas se você tem uma experiência com Deus, Deus diz, calma, estou aqui. Calma, que eu estou aqui. E o versículo 13 mostra isso, dizendo para Elias, agora é comigo. Fica tranquilo, agora é comigo. E Elias fala as mesmas coisas. Eu fui fiel, teu povo não é fiel, e agora como prêmio querem me matar.
Gente, nós precisamos aprender sim a colocar diante de Deus as nossas dores. Todos nós sofremos, às vezes no casamento, seja por um longo período ou às vezes períodos determinados. Conforme a idade vai avançando, tem algumas coisas que começam a incomodar a gente, algumas limitações. Isso é natural, né? Você não consegue mais fazer as mesmas coisas que fazia antes. Conforme você vive mais, você vê mais gente da sua família morrer. E essa é uma dor tremenda. Viver muito é uma bênção, é um privilégio, mas você tem um reverso disso. Ver marido, ver esposa, ver filho, ver neto, ver bisneto, ver irmão, ver cunhado, ver tio, ver tia. Ver amigos, filhos de amigos, né? Você vê pessoas ficarem enfermas, pessoas que você conheceu com saúde. Você vê coisas como nós estamos vendo agora no mundo inteiro, a quantidade de maldade do ser humano, mas Deus é conosco nessas dores. Se Deus nos permite, é porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Você não está vivendo mais porque é natural, porque você cuidou da sua saúde. Gente, se for cuidar da saúde, vocês podem ter certeza que 99,9% de ninguém nesse mundo vai viver mais. Sabe por quê? Em primeiro lugar, o tempo é determinado por Deus. Em segundo lugar, tudo que a gente come há muito tempo já está contaminado. A água que a gente bebe está contaminada, o alimento que a gente come está contaminado, a roupa que a gente veste está contaminado, o ar onde a gente passar está contaminado, né? O pessoal falou um peixe pescado em alto mar. O alto mar está contaminado no mundo inteiro. Os navios de carga, os navios de passeio jogam lixo no alto mar. Infelizmente, eu acho um absurdo, mas é isso que acontece. Então não tem lugar que esteja puro. Tudo está contaminado. E por mais que nós tenhamos cuidado, por mais que a gente faça exercício, quando Deus diz, vem, vai. Mas nós precisamos colocar diante de Deus, cada dia, cada momento, cada circunstância. E Deus, Ele é misericordioso. No versículo 15 ao 18, Deus conversa com Elias e diz, vamos tomar algumas providências. Elias, olha o que vai dizer. Versículo 15 ao 18. Disse o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, Damasco é na Síria, um país inimigo de Israel. Chegando lá, unge a Hazael, rei, sobre a Síria. A Jeú, filho de Nizim, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Aí ele traz uma notícia para Elias. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Olha só, momentos antes Elias disse, chega, basta, não aguento mais. Ele tem um encontro com Deus. Deus fala com ele, ouve a sua queixa, ouve o seu lamento, ouve a sua dor. Deus se manifesta para ele. E agora, num gesto de amor tremendo de Deus por Elias, o que Deus faz? Vou tomar algumas providências. Você vai fazer isso, isso e isso. E uma das coisas que Deus manda é, você vai preparar uma pessoa que vai ficar no seu lugar. Olha só que coisa interessante. Elias vai passar algum tempo ainda preparando Eliseu para ficar no seu lugar. Mas Deus já disse para ele, eu vou resolver o seu problema.
Gente, que coisa extraordinária, porque é isso que Deus faz com a gente sempre. Deus sempre vai fazer isso conosco. Ele sempre vai tomar as providências. Às vezes nós não vamos nem perceber, mas Deus está tomando as providências. Deus está cuidando de nós. Deus está preservando a nós. Quando a gente olha para a nossa história, quando nós conhecemos a Deus e que nós começamos a olhar para a nossa história já passada, a gente vai lembrando de coisas que você vê, poxa, como Deus preservou a gente. Como Deus livrou, como Deus nos sustentou nesse momento. Como Deus cuidou de nós na hora que a gente achava que não dava mais, que não tinha mais como, que não tinha como reverter. Estamos aqui. E por quê? Porque é Deus quem cuida. Deus dá providência. Todo mundo vai fazer como fez com Elias? Não. Tem gente que Deus vai lá, a minha graça te basta. Ou seja, você ainda vai passar por outras moedas, você ainda vai ser moído mais, você ainda vai passar por situações. Vamos lembrar que a palavra de Deus, quando fala no final dos tempos, fala de uma perseguição à igreja, em que a palavra de Deus vai dizer que, se fosse possível, até alguns dos eleitos se perderiam. Ou seja, vai ser uma coisa tão forte, tão devastadora, tão doída, quer dizer que, se fosse possível, alguns dos eleitos se perderiam por conta do grande sofrimento. Mas ele diz que ele vai estar sustentando, é ele quem vai estar cuidando, é ele que vai estar preservando. Por isso que ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É uma palavra de esperança, de ânimo, porque Deus está falando o quê? Não se desespere, eis que estou convosco. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos no capítulo 16 de João. Essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz, mas no mundo passareis por aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então Deus toma providências. Deus está mostrando para Elias que ele não está só, que por mais que ele se achasse só, ele não estava só, porque além dele, Elias, 7.000 não dobraram seus joelhos, 7.000 não beijaram a estátua de Baal, 7.000 permaneceram firmes diante de Deus, 7.000 permaneceram firmes diante do propósito de Deus, assim como Elias. E o mesmo Deus que cuidou desses 7.000 é o Deus que continua cuidando de Elias. Nós não estamos sós nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nas nossas crises, nas nossas privações. Deus está conosco, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos cuida, é Ele que nos protege, é Ele que nos dá o livramento, é Ele que permite o sofrimento, porque Ele tem um propósito nisso. Deus não é masoquista de querer ver a gente sofrer, se alegrar da gente sofrer, mas Ele usa o sofrimento como forma de nos lapidar, nos aprimorar e mostrar o seu amor para conosco. Entendamos uma coisa: Deus não nos abandona, Ele nos sustenta, Ele cuida de nós, até naquilo que a gente nem sabe que precisa. É Ele quem vai nos sustentar. E foi o que Ele falou para Elias: calma, eu vou te ouvir. Você vai tomar 3 atitudes agora. Você vai ungir Azael, você vai ungir Nizim e você vai ungir Eliseu. E o que Deus faz com Elias depois? De repente, Deus o arrebata. É o segundo nome na palavra de Deus que não vê a morte. Moisés viu a morte, Pedro viu a morte, Abraão viu a morte, mas Eliseu não viu a morte. Foi arrebatado por Deus numa carruagem de fogo. Elias não viu a morte, foi arrebatado numa carruagem de fogo.
fala assim, eu queria ser que nem Elias, ser arrebatado numa carruagem de fogo. Você queria passar pelo que Elias passou? Né? A gente quer ver o lado o lado heróico, né? Queria poder chegar a orar e descer fogo do céu. Mas o mesmo homem que orou para descer fogo do céu, ele teve medo quando foi ameaçado. Nós também somos assim. Nós temos momentos extraordinários de fé em Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e nós verdadeiramente sabemos, cremos, afirmamos e reafirmamos. Mas tem hora que a gente diz, eu estou sozinho. E às vezes a gente diz, parece que Deus me abandonou. Mas Deus não nos abandonou. Que nós possamos, queridos, ter confiança na palavra de Deus e sabermos com tranquilidade que não estamos sós em nossas vidas.